5 coisas que você precisa saber sobre o casamento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Larissa. Eu sou o Lucas, tô aqui balançando a Helena. A gente tá falando um pouquinho baixo porque ela tá dormindo. É, muito bom ter você aqui com a gente pela primeira vez ou por mais uma vez. Sem dúvida, é um prazer ter você aqui. A gente quer falar um pouquinho sobre esse tema que é muito, muito importante, principalmente para quem ainda vai casar. Verdade. Nem tudo o que você sabe é necessário ainda para você casar. Existem algumas coisas que você precisa saber, nós queremos te ajudar. Lembrando, gente, que o relacionamento conjugal, ele não é firmado apenas em amor. Claro que o amor é muito importante, mas se você consegue, antes de casar, ter um diálogo legal com a sua namorada, com o seu namorado, através desses pontos que a gente vai falar aqui pra você, eu tenho certeza que vocês vão viver muito mais harmonia e tal. Então vamos lá, sem enrolação, sem nada. Qual é o primeiro, meu bem? Primeira coisa é que... eu esqueci. Seu cônjuge tem uma história antes de você. E o primeiro ponto é que o seu cônjuge, a sua namorada ou o seu noivo tem uma história antes de você. É importante a gente saber disso porque algumas pessoas, quando entram na vida de outras pessoas, elas querem literalmente que essa pessoa seja alguém como ela espera ou alguém como ela sonha dali pra frente, né? Desde o momento que eu entrei na sua vida, as coisas serão assim. E nem sempre é assim. Até porque, exatamente o que a gente está falando, essa pessoa tem uma história antes de você. Provável que você vá um dia, ou se já estiver, né, se relacionando com uma pessoa que viveu momentos bem diferentes de você, que foi moldando ela, a forma dela enxergar a família. Talvez ela é de uma família que sempre tira férias em família, e talvez você não seja esse tipo de pessoa. Talvez ela tenha namorado antes e você nunca. Então, assim, essas divergências de histórias acontecem. E nós estamos vindo aqui hoje para de alguma forma, te alertar disso, né? Te passar sobre essa realidade, para que você se prepare mentalmente para lidar não só com o presente dessa pessoa, mas com o passado dessa pessoa de uma forma muito madura, muito tranquila. Eu acho que é importante isso, né? Gente, e agora o segundo ponto é que essa pessoa tem uma família. Ao contrário de muita gente fala, você se casa sim com o aglomerado. Quando você casa com o seu esposo, vem também a mãe, vem o pai, vem os irmãos, vem todos eles. Da mesma forma, quando você se casa com a sua esposa, a família dela também se torna a sua família, ou pelo menos compõe um relacionamento mais próximo e tal. E isso pode ser um problema. Se você não tem um bom relacionamento com a sua sogra, com o seu sogro, ou independente da pessoa que seja, que tem um vínculo próximo e forte com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua namorada, e que será o seu cônjuge futuramente, isso pode ser sim um problema. A partir do momento que você percebe isso, é bom avaliar. É isso mesmo que eu quero? Eu sei lidar bem com essa pessoa, com as diferenças dessa pessoa? Ou não, eu não quero me envolver com essa pessoa, eu não vou ter estômago para passar o resto da vida olhando para ela em todos os natais. É muito bom avaliar isso, porque futuramente, se você e sua namorada, você e seu namorado não conversarem antes e pontuarem essas coisas, esses detalhes, futuramente pode ser um problema. Principalmente porque tem muitas pessoas que não conseguem entender o valor do casamento e a prioridade que o casamento precisa vir na sua vida. Às vezes alguém não consegue abrir mão de um vínculo tão próximo com alguém da família por causa do seu marido ou por causa da sua esposa. E isso pode gerar um problema futuramente. Então é bom, muito importante que vocês conversem sobre isso antes. Exatamente, o terceiro ponto é que existe sim divergências, divisões quando alguém casa com outra pessoa. A gente precisa entender que quando duas pessoas se unem, nem sempre as visões delas sobre o mundo, sobre a vida, são as mesmas. E eu acho que essa é uma das causas de muitos conflitos. Ok,
porque um enxerga de uma forma, outro enxerga de outra. Talvez um enxerga que o estudo é necessário, o outro já não enxerga dessa forma. Um enxerga... Guarda dinheiro, outro acho que tem que gastar mais. Exatamente. São duas visões diferentes. E nós decidimos falar isso com você, porque eu acho que é muito importante para alguém que vá casar. Se você estiver casado, eu conselho a você que tente de alguma forma viver em harmonia, mesmo com visões diferentes, né? E claro, se você vai casar também, eu sei que não vai ser sempre que vocês vão concordar em tudo, vão ver da mesma forma, cada um vê de uma forma. Mas, se você ainda não casou, é importante que você compartilhe a tua visão e queira saber e ouvir a visão que o outro tem sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a família, sobre igreja, sobre fé, sobre religião, sobre a política, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de muita divergência e isso pode interferir, sim. Sem dúvida. Né? Sobre dinheiro, sobre filhos, né? Talvez você tenha muito desejo de ter filhos, a pessoa que você vai se relacionar ainda não. Então, meu conselho é, não case no escuro. E casar no escuro é não saber da história passada, talvez, dessa pessoa. Casar no escuro talvez seja não saber como é a outra família. E casar no escuro é também não saber, principalmente, né? Eu acho que esse é talvez desses pontos aí, é um dos mais interessantes. Não saber da visão que o outro tem sobre as coisas, principalmente, aí é um conselho dentro do conselho, né? Principalmente quanto às coisas que você sempre valorizou, entendeu? Quero saber o que é que essa pessoa pensa sobre determinada coisa que você valoriza muito, né? A gente pode dar um exemplo nosso. Por exemplo, antes de casar, o Lucas olhou pra mim e falou assim, olha, eu tenho muita vontade de morar fora do país e é uma das coisas que eu quero muito. E assim, se você não quiser, eu vou entender, mas é algo que eu quero pra mim. Você quer pra você também? Aí eu disse que quero, eu topava, se fosse da vontade de Deus, bora e tal. Mas já pensou se ele casasse e na hora de ir eu falasse, não vou? Não ia ser legal, era algo que foi muito importante a gente ter conversado antes, né? E vamos lá, seguindo, o quarto ponto é... Rapidinho, anote aí os 3, tá bom, gente? O primeiro, sobre saber a história que essa pessoa tem antes de você. O segundo é conhecer a família. E o terceiro é saber qual a visão dessa pessoa. E o quarto ponto, anota, tá? O quarto ponto é a posição de Deus na vida de uma pessoa vai influenciar muito as decisões futuras dentro de um casamento. Gente, isso é muito importante, porque se você se casa com alguém que não tem o Senhor como prioridade na sua vida, que não está disposto a viver todos os propósitos dele para a sua vida, e você já tem ele como prioridade, você deseja cumprir a vontade dele de todas as formas, se você consegue e tem o desejo de abrir mão de algumas coisas se necessário, vocês vão ter divergência. Alguém que está disposto a abrir mão de tudo e outra pessoa que não está disposto, vão ter atritos muito grandes. Gente, o casamento é o relacionamento que mais precisa viver em comunhão, em harmonia. A gente precisa ter a mesma visão, a gente precisa ter a mesma perspectiva se a gente quer ter um casamento bem-sucedido, se a gente quer ter uma vida bem-sucedida. Então, se você ainda não se casou, avalie bem qual a posição que Deus tem dentro da vida de uma pessoa. Essa pessoa coloca o Senhor como prioridade ou não? A faculdade dela tá como prioridade, ou talvez a família, porque tem um monte de gente que coloca a família acima até mesmo da vontade de Deus. Eu não posso mudar de cidade, porque a minha família tá aqui, eu não abro mão disso. Mas o Senhor tá te guiando para outro lugar. Não, mas eu não abro mão. Aí você casa com alguém que tá disposto a abrir mão de tudo. Então é muito importante viver essa igualdade.
é aí também que se estabelece o julgo desigual, que a Bíblia condena. Se você tem alguém que não pensa como você em relação ao posicionamento que Deus tem sobre a vida, vai dar um problemão. Exatamente. Não se apaixone, grave isso, por alguém que não ame Deus acima de todas as coisas. É um risco muito, 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 muito grande. Quinto ponto, gente, anota aí. O casamento é um tempo onde você vive para uma outra pessoa, para alguém. Claro que isso não é deixar de viver para você em alguns momentos, né? A individualidade não pode ser de alguma forma maltratada por conta dessa entrega em favor de alguém, de maneira alguma. Só que você precisa ter na sua mente que quando você se casa, você está se entregando para uma outra pessoa e para uma outra pessoa. Então, e isso é um princípio bíblico, né? Quando você faz por alguém, faz por outro, né? Então, quero que você grave, se você vai casar e ainda não está disposto a viver para alguém. Lucas, na prática, o que seria viver para alguém? Por exemplo, você tem uma grande vontade de todos os domingos à tarde ir ao parque, certo? E a outra pessoa já gosta de ficar em casa. Talvez você há anos virou um ritual na sua vida, quase que algo sagrado. Todos os domingos à tarde você vai ao parque. É ao parque, né? E aí a outra pessoa quer ficar em casa, quer fazer alguma outra coisa, dormir ou que seja ver um filme. Quando você se casa, você precisa entender que em muitos momentos você não vai mais poder ir ao parque, ou você não deve ir mais ao parque, não é nem poder, você não deve ir mais. Por que eu não devo ir, Lucas? Porque em alguns momentos essa outra pessoa vai sim querer que você fique com ele em casa. Então, se você não está disposto a negar a si mesmo, certo? Por outra pessoa, provavelmente você vai ter muito problema no seu casamento. Lucas, que chato. Nossa, todos esses pontos são assim, trágicos. Só que essa é a realidade do casamento. É por isso que casar... Não, é por isso que casar é para duas pessoas que estão de fato decididas a isso, né? E eu acho que eram essas 5 coisas, né? É isso aí, gente. Vai ter mais vídeos sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.